aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Iago Leite, eu tenho 26 anos, estou no sexto período de medicina e eu gostaria de compartilhar com vocês a história da minha trajetória. Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você já gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui e curte esse vídeo, tá bom? Então bora lá para a história. Bem, em 2010, quando eu estava no ensino médio, eu tinha decidido que eu queria fazer medicina. Mas você sabe, né? É complicado, difícil, era um sonho muito distante da minha realidade. Então, eu fiz um cursinho preparatório lá para ajudar no terceiro ano, mas era um cursinho bem simples e não tinha muitos recursos, a apostila era uma apostila simples, né? E como eu sabia que eu tinha uma dificuldade muito grande em física, eu me dediquei bastante naquele ano para estudar física. Mas mesmo assim não foi suficiente. Gente, eu era muito ruim em física, vocês não têm noção. Eu era muito ruim mesmo. E eu sabia que eu precisava de aprender física para poder passar no vestibular. Foi quando, em 2010, no final do ano, eu fiz o vestibular e a minha nota foi péssima, péssima, assim, sabe? Foi quando eu falei, gente, eu preciso aprender física, porque eu tinha, no meu PSC, que é o processo seletivo seriado, eu tinha zerado física. Então, eu resolvi fazer a faculdade de física. Porque eu achei assim, pô, se eu não aprendi no colégio, não aprendi no cursinho, na faculdade eu vou ter que aprender. Então eu fui e fiz a faculdade de física, né? Claro, não me formei. Um ano depois eu larguei a faculdade porque não era aquilo que eu queria para mim, apesar de gostar bastante. Gostei muito da faculdade, mas aquilo não era para mim, eu não me via trabalhando com isso. E eu comecei a fazer outras coisas, né? Em 2013, eu fiz cursinho, o melhor cursinho da cidade. Assim, foi incrível. Pra mim, assim, os materiais, os professores, sabe? Tudo aquilo que eu achava que eu nunca ia poder conseguir fazer, eu tive a oportunidade de fazer. Mas assim, não foi suficiente, porque a minha base era muito fraca. Eu fiz aquele ano todo de cursinho. E quando chegou no final do ano, eu senti que não estava preparado ainda para medicina. Eu fiz o vestibular, mas eu me inscrevi escondido dos meus pais, da minha família toda. A inscrição eu botei para odonto, não coloquei para medicina, sendo que toda a família estava assim naquela expectativa que eu ia fazer o vestibular de medicina e talvez aquele ano eu passasse. Realmente eu passei. Passei em segundo lugar em odonto na Universidade do Estado do Amazonas. E quando eu falei para meus pais assim, eles ficaram, pô, mas tu queria medicina, como que tu botou odonto, né? E eu decidi fazer odonto. Então eu comecei em 2014 a faculdade de odonto. É uma faculdade incrível, assim, eu achei muito legal. Mas eu entrei com a esperança de fazer a prova de reopção de curso lá dentro, né? E quando veio a prova, foi em 2014, eu não pude fazer, porque eu não tinha concluído ainda o terceiro período da faculdade, que é um critério básico, no caso na UEA, para poder fazer a reopção de curso. Então, eu fiz a faculdade, gostei bastante, sabe? Conheci vários amigos. E em 2016, eu resolvi trancar a faculdade. Porque eu não me via feliz também no odonto. Aquilo para mim era muito distante do que eu queria, do que eu sonhava, que era medicina. Então eu peguei. 2016 foi um ano decisivo. Eu conversei com os meus pais e falei, ó, eu não estou gostando da odonto, apesar de ser um curso muito bom, eu não me vejo fazendo odontologia. E eu quero trocar de área de novo, eu quero medicina. A princípio, os meus pais não gostaram muito da ideia, mas a minha mãe me apoiou bastante. E apesar do apoio que ela me deu, ela falou que eu tinha apenas um ano para passar em medicina. Se eu não passasse, eu ia ter que voltar para odonto. Tá, o que aconteceu? Eu resolvi estudar sozinho em 2016, porque eu já tinha uma base de cursinho de 2013, né? Então, para mim não fazia sentido na minha cabeça fazer de novo o cursinho. E eu ia ver todas as questões que os professores passavam, os mesmos professores, o mesmo conteúdo. Então eu achei que fosse melhor estudar sozinho para fortalecer o que eu já sabia.
E eu ia todos os dias lá para a biblioteca, estudava das 8 da manhã até as 8 da noite. E o que acontece? Eu tinha a carteirinha do RU e já almoçava por lá mesmo, na UEA. Né? Almoçava na UEA e continuava estudando na biblioteca durante o dia. Claro, eu tive apoio dos meus pais, eles me ajudaram, né? Mas infelizmente em 2016 eu tive um problema muito sério na família, né? E não tinha condições. Até minha mãe suspendeu o prazo que ela tinha me dado de 1 ano, né? Ela dobrou porque ela viu que o problema era muito sério. Então, apesar desse problema, eu fui muito bem no vestibular. E eu quase passei. Quase passei no Enem para a Universidade Federal do Amazonas, né? Mas não foi daquela vez, apesar de ter ficado na lista de espera. Em 2017 eu mudei de cidade, fui para Porto Velho. E era uma nova rotina, era tudo novo. E eu achava que estudar sozinho não fazia sentido mais, porque estava muito cansativo para mim aquela rotina de ir sozinho para a biblioteca estudar. Então eu resolvi fazer prova de seleção para a bolsa nos cursinhos que tinham lá em Porto Velho. E eu passei em um cursinho determinado. Eu ia de tarde para o cursinho, de manhã eu ficava estudando só a parte específica da prova, que era biologia, português e química. E de noite eu ia para a biblioteca também com um amigo meu. A gente reforçava um pouco de física e matemática, que também ainda era o nosso ponto fraco, né? Então, em junho, veio uma notícia de uma prova que ia ter na UFAM. Era um PSI, né? O PSI é uma prova do meio do ano que acontece nos interiores do Amazonas para poder os alunos ingressarem no meio do ano também na faculdade. E veio para medicina. Eu fiquei tudo empolgado, fui fazer a prova em outro município, que era o Maitá, bem pertinho de Porto Velho. E eu fiz a prova. Quando eu fiz a prova, eu já saí com um pensamento bem positivo de que eu tinha feito uma boa prova, de que poderia passar aquele ano, né? E quando eu fui corrigir a minha prova, eu vi que eu tinha acertado muitas questões. E eu fiquei assim, naquela euforia, mas só comigo mesmo, sabe? Pô, eu passei. Aquele ano eu passei, não tem como, eu passei. E eu fiquei assim, em estado de nervo mesmo, não conseguia mais prestar atenção nas aulas do cursinho. Atrapalhava os meus amigos que queriam estudar, porque eu queria só falar daquilo, né? E assim, foi uma experiência muito boa. E um dia eu vou contar pra vocês como é que foi a experiência de passar no vestibular. Mas foi muito bom. E eu passei nessa prova. Foi uma mudança radical, porque eu vim para outra cidade que eu não conhecia. E hoje eu estou fazendo a faculdade, né? Estou conseguindo realizar o sonho de fazer medicina. E eu espero que eu consiga terminar a faculdade, né? Então, esse foi um relato mais ou menos da minha trajetória. Eu sei que foi uma trajetória bem diferente da que as pessoas têm normalmente. Mas eu queria deixar alguns pensamentos para vocês, né? Primeiro, se você tem um sonho, você tem que correr atrás desse sonho. Não importa se a tua faculdade que tu queira fazer é medicina, direito, biologia, qualquer curso que seja feito e que seja teu sonho, você tem que correr atrás. O segundo é que você tem que persistir, né? Eu fui muito persistente, porque eu passei por passei por provas assim difíceis, né? Achando que eu estava bem preparado, mas não era daquela vez. Eu tinha que me recompor, né? Ver o que eu tinha errado e estudar novamente 1 ano, né? E a outra coisa que eu queria falar para vocês é que vocês têm que ter estratégia, né? Se não está dando certo de alguma forma, busquem renovar essas estratégias, vejam o que vocês estão errando para poder você se sair bem na próxima vez. Essa semana eu vou fazer um outro vídeo que vai falar sobre cronograma e estratégia para vestibular, principalmente para quem quer medicina, né? E eu vou poder falar para vocês um pouquinho como foi que eu fiz a minha estratégia e como foi que eu montei meu cronograma de estudos. Porque como vocês viram na história,
eu passei um ano inteiro estudando sozinho. Eu não fazia cursinho, né? Eu me preparei basicamente com videoaulas que eu assistia e muita resolução de exercícios. E eu queria passar para vocês também um pouco do como foi essa experiência de como que eu me organizava, como é que era a minha rotina todos os dias, para poder passar no vestibular. Tá, o vídeo está ficando um pouco grande já e conto com o apoio de vocês. Esse é um canal novo e eu queria que vocês me apoiassem com esse projeto. É um projeto bem legal que eu quero compartilhar com vocês. E é isso aí.